Hi, do you know how to use the modal verb must? Pois é, nesse vídeo a gente vai falar sobre o verbo modal must e como usar esse verbo modal. Se ao final desse vídeo você gostar da explicação, por favor, não esquece de curti-lo e também gostaria de te convidar para seguir o Inglês no Teclado aqui no YouTube. Como a gente já viu em outros vídeos aqui do nosso canal, a estrutura que a gente utiliza para poder construir frases com verbos modais e inclusive verbos auxiliares é sempre a mesma. Ou seja, você pode construir frases como, por exemplo, na afirmativa, you must, she must, he must, Bob and Daniel must. Para poder montar frases na afirmativa com must, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai mencionar o sujeito ou a gente pode utilizar um pronome pessoal, como por exemplo, he, she, we. Como eu disse, a gente pode utilizar um nome, como por exemplo, Maria, Daniel, Bob and Daniel. Na sequência, a gente vai posicionar o verbo modal must na forma afirmativa, must, ou must na forma negativa, must not. O que acontece na língua inglesa é que, para a maioria dos verbos modais e verbos auxiliares, a gente pode fazer uma contração, uma simplificação entre as palavras must e not, formando mustn't. Repetindo, mustn't. Então, como eu ia dizendo a respeito da estrutura geral para poder montar frases na afirmativa ou na negativa, a gente vai posicionar o sujeito ou o pronome pessoal. Logo em seguida vem o verbo modal must e depois um verbo na chamada forma base. Você sabe o que é forma base? A gente tem que saber diferenciar a forma base da forma infinitiva para poder construir frases corretamente com o verbo modal must. O que difere o verbo na forma base da forma infinitiva é simplesmente o uso da preposição to. Veja alguns exemplos de verbos que estão na forma infinitiva: to study, to play, to go. Agora veja esses mesmos verbos na forma base: study, go, play. Então o que a gente fez foi remover a partícula to do verbo na forma infinitiva para obter a sua forma base. Então lembre-se, toda vez que você for construir frases na afirmativa ou na negativa, o verbo principal da frase, ou seja, o verbo que vem logo depois do verbo modal must, deve vir na forma base. Por isso podemos construir frases como you must go, you must study, you must work, she must do it, they must leave, Bob and Daniel must do the dishes. Caso você queira montar frases na negativa, você vai utilizar essa mesma estrutura geral, porém vai fazer o uso da palavra not. Ou você vai combinar must com not, como a gente já disse, formando mustn't. Veja alguns exemplos com must na forma negativa. You must not forget the keys. Ou seja, você não deve esquecer as chaves. They mustn't make too much noise. Ou seja, eles não devem fazer tanto barulho. Repetindo, they mustn't make too much noise. Perceba que em todas essas frases, sejam elas afirmativas ou negativas, logo após o verbo na forma base veio o que a gente chama de complemento. Na língua portuguesa, a gente costuma estudar muito sobre os objetos diretos e indiretos. Isso porque a frase ficaria totalmente sem sentido se você dissesse algo como you must clean. Ou seja, você deve limpar. Mas limpar o quê? É a razão da gente utilizar então um complemento logo no final da frase. Apesar de não ser muito comum utilizarmos must em perguntas, vamos dar uma olhada como fica a estrutura geral utilizando must em perguntas. Como eu já disse no começo desse vídeo, a maioria das frases que a gente utiliza os verbos modais e verbos auxiliares vão usar a mesma estrutura. Então, para fazer perguntas com must, o que a gente vai fazer é posicionar o verbo modal must logo no começo da pergunta, na sequência vem o pronome ou nome, ou seja, você identifica o sujeito e logo depois vem o verbo. Você pode montar perguntas como, por exemplo, must you go? Ou seja, eu quero saber se você realmente tem que ir. Ou seja, eu quero saber se você realmente tem que ir. É algo inevitável? É uma obrigação? Você realmente deve ir? Must you go? Must she help in the kitchen? Repetindo.
Must she help in the kitchen? Ou seja, eu quero saber se ela realmente, se é praticamente obrigação, ela deve ajudar na cozinha. Agora vamos pegar um exemplo de pergunta e analisar como podemos responder essa pergunta. Digamos que eu pergunte para você que está assistindo esse vídeo. Must you go? Como eu estou me referindo a você, essa é a razão de eu utilizar o pronome pessoal you, que seria o equivalente a você. Então eu lhe pergunto, must you go? Você então pode responder, yes, I must go. Ou então, no, I mustn't go. Ou simplesmente, no, I must not go. Essas são as chamadas long answers, ou seja, são as respostas longas, as respostas completas. Como eu já expliquei em vários outros vídeos aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube, você pode utilizar as chamadas short answers, que são as respostas curtas que se baseiam simplesmente no verbo modal utilizado na pergunta. Observe, se eu lhe perguntar, must you go? Você pode muito bem responder, yes, I must. Ou então, no, I mustn't. Então o que a gente faz é simplesmente optar por sim ou não, pois essa pergunta é uma pergunta do tipo que cabe a resposta do tipo sim ou não, e logo na sequência a gente utiliza o verbo modal na afirmativa ou na negativa, de acordo com a nossa opção por yes ou então no. Agora que a gente já viu a estrutura geral para frases na afirmativa, frases na negativa e perguntas com must e mustn't, afinal de contas, para que serve esse verbo modal must? Olha, uma forma muito comum de utilizarmos must é em contextos mais formais, quando queremos falar de regras, talvez de normas, de políticas de funcionamento. Então, por exemplo, um restaurante pode conter uma norma em que o verbo modal must aparece. É como se quisesse expressar uma espécie de obrigação. Veja como fica, por exemplo, nessa frase. Reservations must be made at least 7 days before arrival. O que acontece é o seguinte, você quer fazer uma reserva em um restaurante, contudo, essa reserva tem que ser feita com no mínimo 7 dias de antecedência, ou seja, 7 dias antes de você comparecer ao local. Então, uma das regras do restaurante diz, reservations must be made at least 7 days before arrival. Ou seja, as reservas devem ser feitas 7 dias antes do comparecimento. Repetindo, reservations must be made at least 7 days before arrival. Então esse é um contexto em que a palavra must costuma aparecer com muita frequência, ou seja, contextos mais formais em que estamos tratando de regras, de normas. É muito comum a gente utilizar o verbo modal must em contextos mais informais e que não tem nada a ver com a obrigatoriedade e nem mesmo proibição. Nesse caso é como se a gente quisesse dar uma pitadinha de autoridade na nossa fala. Ou seja, não há como dar desculpas, escapulir, ou seja, isso tem que acontecer de alguma forma. Por exemplo, você quer dizer para o seu amigo que, poxa, a gente tem que se encontrar mais vezes. Você pode utilizar o verbo modal must. Você pode dizer, we must get together more often. Ou seja, você está dizendo para o seu amigo que, poxa, a gente tem que se encontrar mais vezes. Então, repetindo a frase fica, we must get together more often. Repetindo, we must get together more often. Então, nesse caso, eu optei por utilizar must para dar uma pitadinha de autoridade. Não significa que eu estou dizendo para o meu amigo que isso é uma regra, isso é uma lei. É simplesmente porque eu estou dizendo para ele que a gente tem que se encontrar mais vezes. Como você deve ter percebido, até agora eu não falei da tradução de must. Isso porque tudo vai depender do contexto. Não tem como, por exemplo, eu dizer que existe uma tradução absoluta. Não há como a gente querer propor uma equivalência absoluta entre ambas as línguas, ou seja, o inglês e português. Cada caso é um caso. Outra forma de utilizarmos must em inglês é quando a gente quer fazer suposições sobre como algo deve ter ocorrido, como algo deve ter acontecido. Digamos que um amigo seu lhe diz que o parente, o pai, o irmão de um amigo muito próximo a vocês sofreu um acidente de carro e ficou hospitalizado durante muito tempo. Você pode utilizar must have been ou must mais um past participle para poder especular como deve ter sido aquela situação na época em que o pai dessa pessoa ficou hospitalizada. Você acha que foi algo difícil? Então você pode dizer em inglês, it must have been difficult for him. Repetindo, it must have been difficult for him.
Ou seja, você quer dizer que, na sua opinião, você acredita, você especula que deve ter sido muito difícil para ele. Agora, digamos que, por exemplo, você está conversando com seu colega e você vê que um outro amigo seu em comum está dirigindo um carrão. Você pensa, nossa, ele não tem essa capacidade financeira toda, só pode ser do pai dele. Você pode dizer em inglês, That's not Daniel's car. He must have borrowed it from his parents. Ou seja, você quer dizer que ele só pode ter pegado emprestado dos pais. That's not Daniel's car. He must have borrowed it from his parents. Nesse caso, a gente pode constatar um exemplo clássico de reduction quando a gente pega a palavra must e have e meio que faz uma fusão. Perceba, That's not Daniel's car. He must have borrowed it from his parents. Ou seja, a gente quase não consegue captar o som de must e have. Outra situação em que é muito comum a gente especular com must é quando a gente quer falar sobre a idade de alguém. Você pode dizer em inglês, He must be 10 years old by now. Ou seja, ele deve ter algo em torno de 10 anos no momento. He must be 10 years old by now. Repetindo, he must be 10 years old by now. Ou seja, na nossa opinião, ele só pode ter 10 anos a essa altura do campeonato. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas formas de como usar must em inglês. Espero que esses exemplos lhe ajudem de alguma maneira. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente vai fazer questão de responder. Também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado, porque a gente vai tentar manter uma média de 30 vídeos por mês a partir de hoje. See you next time. Bye!